Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos abordar uma realidade que muitos preferem evitar, mas que é crucial para a nossa jornada com Cristo. Uma verdade profunda e desconcertante. Existem pessoas que, embora afirmem seguir a fé cristã, estão trilhando um caminho rumo à perdição eterna. São aqueles que acreditam estar seguros quanto à salvação, mas cujas vidas não refletem os princípios do verdadeiro Evangelho de Jesus. Antes de começarmos essa mensagem que pode transformar sua vida, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Este é um apelo urgente para que você analise com honestidade a sua caminhada espiritual. Não dá mais para viver de aparências. Deus nos ama intensamente, mas sua palavra é direta. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Hoje, te convido a fazer uma reflexão sincera sobre sua fé, seu relacionamento com Deus e o rumo que sua vida tem tomado. Qual será o seu destino? Com coragem e humildade, precisamos encarar essas advertências e permitir que a palavra nos molde profundamente. O cristão de fachada é aquele que, apesar de falar sobre Cristo, vive em desacordo com aquilo que ele ensinou. Pode estar presente em todos os cultos, envolvido em atividades da igreja, mas sua vida longe das paredes do templo é marcada por atitudes contrárias ao Evangelho. Jesus foi claro em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vivemos numa era em que palavras bonitas são comuns, mas atitudes sinceras são raras. É tempo de olharmos com seriedade para essa triste verdade. Quantos de nós, ao longo da vida cristã, já nos encontramos presos em uma rotina de aparência, tentando manter uma imagem diante dos outros, enquanto nosso coração se distancia da verdadeira transformação que vem de Jesus? Em muitos contextos, parecer cristão tem se tornado mais importante do que viver como Cristo viveu. Mas será que estamos realmente sendo luz, ou apenas projetando brilho onde somos vistos, e nos apagando quando ninguém está por perto? A hipocrisia espiritual é como um veneno que vai corroendo a alma. Quando nos tornamos como os fariseus, religiosos por fora, mas frios por dentro, nossa fé perde o vigor e a autenticidade. Jesus nos chama a sermos reais, consistentes e íntegros. Ele não busca palavras bonitas, mas corações rendidos, transformados e ações que expressem sua graça. A pergunta é simples, mas profunda. Como evitar que nossa fé se torne só uma performance? Como não cair no erro de sermos apenas cristãos de discurso e não de prática? A resposta está na introspecção. Precisamos avaliar com sinceridade a nossa caminhada com Deus. Não há como enganar o Senhor. Nossos frutos revelam a essência do nosso relacionamento com Ele. Se nossas atitudes não demonstram o amor e a compaixão de Cristo, então precisamos clamar para que Ele revele em nós o que precisa ser mudado. O chamado ao arrependimento é para todos. Não dá para viver em dois mundos. Não podemos ser crentes no domingo e viver como se Deus não existisse no restante da semana. Nossa vida deve expressar Cristo em tudo: palavras, escolhas, atitudes. A fé verdadeira se manifesta numa vida que brilha em qualquer lugar, porque não depende da aprovação dos outros, mas da presença constante de Jesus em nós. Quando estamos verdadeiramente em Cristo, nossa existência se torna uma expressão viva do seu poder. O mundo deve enxergar essa diferença. O verdadeiro cristão leva consigo a essência do Salvador. O amor de Cristo transborda em cada gesto, em cada fala, em cada decisão. Não se trata de perfeição, mas de um coração sincero que deseja agradar a Deus. Somos falhos, sim, mas a sinceridade diante de Deus é o que nos torna autênticos. Se ao examinar sua alma você perceber que está vivendo uma fé superficial, é hora de se voltar para Deus. É tempo de clamar por restauração, de permitir que Ele resgate sua verdadeira identidade para que você seja luz neste mundo e sal nesta terra, como Ele mesmo nos ordenou. A transformação começa com um autoexame diário, pensamentos, ações, motivações. O salmista em Salmos 139, 23-24 orou: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Que essa seja também a nossa oração. Jesus não repreendeu apenas os fariseus ao falar da hipocrisia. Ele nos alertava sobre a nossa própria tendência de viver uma vida desconectada entre o que dizemos e o que realmente vivemos. O cristão verdadeiro é aquele que entrega cada parte da sua vida a Cristo e permite que Ele transforme tudo, mesmo que ninguém vê. Podemos até enganar as pessoas, mas jamais enganaremos a Deus. Ele conhece nossos corações. Por isso, precisamos nos submeter à sua luz, permitindo que ela exponha e purifique tudo aquilo que está em desacordo com sua vontade. A hipocrisia nos afasta da vida abundante que Jesus prometeu. Cristo nos convida para uma vida de liberdade, onde nossas palavras e ações caminham em sintonia com sua verdade. Quando vivemos com integridade, nossa vida se torna um testemunho vivo da graça de Deus. Minha oração por você é esta: que o Senhor revele, com amor, qualquer área da sua vida onde haja dissimulação ou falsidade. Que Ele te conceda graça para viver com sinceridade, transparência e verdade diante dele e das pessoas. Que sua fé seja viva, operante, refletindo a luz de Cristo em todos os aspectos da sua existência. Em vez de julgar, devemos buscar restaurar. Em vez de apontar erros, que possamos estender os braços com misericórdia. O cristão que vive criticando dificilmente experimentará uma mudança verdadeira, pois está preso a um ciclo de condenação que o afasta da graça genuína de Deus. Toda vez que você erguer o dedo para acusar alguém, lembre-se, outros também enxergam suas próprias falhas. O cristão deve ser modelo de humildade, não de arrogância. Todos nós somos constantemente dependentes da graça divina, e nenhum ser humano está isento do pecado. Quando deixamos o julgamento de lado e escolhemos perdoar, nossa vida passa a refletir a graça do Salvador. Em vez de sermos obstáculos, nos tornamos caminhos de reconciliação. O cristão não foi chamado para ser um acusador, mas para ser semelhante a Cristo, aquele que veio buscar os que estavam perdidos, oferecendo compaixão, perdão e redenção. O verdadeiro seguidor de Jesus não enxerga os outros como adversários, mas como irmãos necessitados da mesma graça que um dia o alcançou. Como parte do corpo de Cristo, somos chamados a apoiar uns aos outros, corrigindo com mansidão e caminhando lado a lado rumo à santidade, sempre prontos a perdoar e a amar como Cristo nos amou. O cristão que vive baseado no amor e na graça, que ajuda o outro a crescer ao invés de julgar, é aquele que verdadeiramente passa por uma transformação espiritual. Ele se torna fonte de bênção, não de tropeço. Que sejamos esses cristãos, que acolhem, restauram, perdoam e, acima de tudo, amam. Se essa mensagem está falando ao seu coração, curta o vídeo e escreve aqui nos comentários: eu quero viver uma fé firme e verdadeira. Queremos orar por você e caminhar juntos nessa jornada. O cristão apático. O cristão apático é aquele que, embora presente nas atividades da igreja, perdeu o ardor e a intensidade do seu relacionamento com Deus. Sua fé se tornou morna, um estado perigoso que o próprio Cristo denuncia em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras duras revelam uma realidade vivida por muitos. Aparência de fé, mas um coração distante. A fé morna revela a ausência de intimidade com Deus. O cristão que vive assim não sente necessidade de transformação contínua. Acomoda-se numa espiritualidade rasa. Participa das reuniões, mas sem fome de conhecer o Senhor ou de viver de forma íntegra segundo o Evangelho. Sua fé se torna conveniente, confortável, sem entrega total. Suas ações são movidas por rotina, não por paixão. Está fisicamente na igreja, mas seu coração vagueia distante da presença de Deus. O chamado de Jesus é radical. Ele nos convida a segui-lo com inteireza, não com meio compromisso. Muitos, porém, permanecem em uma zona de conforto, onde não há crescimento, nem sede por Deus. A frieza espiritual é sinal de que esquecemos o quanto custou o sacrifício de Cristo. Quando temos real noção do amor derramado por nós, nosso coração deveria queimar com desejo de retribuir esse amor com entrega e devoção.
A indiferença geralmente se instala porque priorizamos as coisas passageiras deste mundo mais do que a presença de Deus. Tornamo-nos distraídos, ocupados demais para cultivar um relacionamento real com o Pai. Mas Jesus deixa claro, ele prefere que sejamos frios ou quentes, porque a fé sem fervor é intolerável. O cristão morno é como alguém dividido entre dois mundos, incapaz de impactar espiritualmente, tanto no reino quanto no mundo. Em muitas igrejas, há pessoas que estão presentes, mas suas vidas não revelam a transformação do Evangelho. Elas vivem de rituais, sem profundidade. Isso é resultado de uma fé que não se alimenta da palavra, da oração e da comunhão com Cristo. A apatia espiritual revela um vazio interior que só pode ser preenchido com a presença real de Deus. É preciso fazer uma autoavaliação sincera. Estamos buscando a Deus com intensidade ou apenas mantendo uma religiosidade confortável? O Senhor não nos chamou para uma fé superficial de domingo, mas para viver com Ele todos os dias, em cada área da vida. Que nossos pensamentos, palavras e ações demonstrem que pertencemos a Ele. Precisamos clamar a Deus por um renovo, por uma fé viva e pulsante, por um fogo que consuma toda a apatia e nos mova a buscar sua face com paixão. Uma fé vibrante se torna luz em meio às trevas, testemunho de que Cristo habita em nós. Em 1 Coríntios 9, 24-25, Paulo nos exorta: não sabeis que todos os que correm no estádio, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. A vida cristã exige entrega, esforço, vigilância. Assim como o atleta se disciplina para alcançar a coroa, nós também devemos correr com propósito, buscando a coroa eterna. A apatia não pode ter espaço na vida de quem deseja viver em santidade. Quando deixamos a frieza dominar, deixamos de crescer e paramos de refletir Cristo. Mas quando somos inflamados pela presença de Deus, nos tornamos tocha viva neste mundo escuro. Que o Senhor reacenda em nós a chama do seu Espírito, para vivermos uma fé autêntica, ardente e cheia de propósito. O cristão orgulhoso. O cristão orgulhoso é aquele que se vê superior aos outros, julgando que suas obras ou sua piedade o tornam mais digno diante de Deus. Ele não apenas se vangloria de suas ações, mas despreza quem não segue seu padrão, esquecendo-se de uma verdade fundamental. A salvação é dom gratuito, não conquista humana. Como está escrito em Efésios 2, 8-9, não por obras, para que ninguém se glorie. Quem caminha com orgulho espiritual vive uma fé distorcida, achando-se mais próximo de Deus por conta de seus próprios méritos. Esquece que todos somos carentes da graça e que só o sacrifício de Cristo nos torna aceitos diante do Pai. O orgulho impede o crescimento genuíno, pois bloqueia a humildade, base do discipulado. O coração arrogante se esquece de que sem Deus, nada somos. A verdadeira humildade não é fingimento religioso, mas o reconhecimento profundo de que até mesmo nossa justiça é como trapo diante do Senhor. Nada do que fazemos nos torna merecedores de salvação. Tudo é graça. Tudo é Cristo. O cristão orgulhoso também vive de comparações. Ele se mede com os outros, achando-se mais justo, mais santo. Torna-se ágil em expor defeitos alheios, mas cego para os seus próprios. Jesus foi claro: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mateus 23:12. O orgulho nos isola de Deus e dos nossos irmãos. Quem vive se achando superior não consegue amar verdadeiramente. O coração se fecha para servir, para perdoar, para acolher. Mas o cristão que segue os passos de Cristo entende que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e compaixão. O orgulho espiritual é uma barreira que impede a reconciliação, destrói a comunhão e nos afasta do centro da fé cristã, o amor. Que possamos rejeitar toda altivez e nos vestir de mansidão, lembrando que somos apenas vasos de barro carregando um tesouro eterno. O cristão tomado pelo orgulho busca reconhecimento, aplausos e destaque, mas acaba refletindo o mundo e não Cristo. Jesus alertou sobre isso ao dizer: quando orarem, não façam como os hipócritas que amam orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos outros. Mateus 6:05. O orgulho nos faz desejar a aprovação dos homens, mas a verdadeira recompensa
vem de servir a Deus com sinceridade e discrição. A humildade é o caminho para a verdadeira transformação. Quando nos curvamos diante de Deus, reconhecemos nossa total dependência dele. É nesse solo de humildade que ele opera sua obra em nós. O cristão humilde entende que a salvação não é merecida, mas um domingo. Ele não busca ser elevado, mas viver com gratidão e reverência, sabendo que tudo vem da graça. Em vez de buscar ser admirado, ele busca amar, servir e glorificar a Deus. Que examinemos nossos corações e deixemos Deus nos conduzir à humildade, para que nossa vida reflita seu caráter, e não o nosso ego. O cristão materialista. O cristão materialista vive voltado para bens e conquistas terrenas, como se neles estivessem a verdadeira paz e alegria. Seu coração está nas coisas visíveis, não nos valores eternos. Jesus disse: "Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Mateus 6:21. Ao priorizar o dinheiro, ele se afasta do propósito eterno. A obsessão por riquezas o torna escravo do que é passageiro. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Quando o coração está dividido entre Deus e o dinheiro, a fé é sufocada. O problema não é a riqueza, mas o apego a ela. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. 1 Timóteo 6:10. Quem vive em função do que possui perde de vista a verdadeira herança, a que está reservada no céu. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus, não de acúmulos terrenos. Precisamos nos libertar da mentalidade materialista, usar o que temos para a glória de Deus e investir no eterno. Quando buscamos primeiro o reino, tudo o mais nos será acrescentado. Mateus 6:33. O cristão complacente. O cristão complacente vive confortável no pecado, aceitando suas falhas e as dos outros sem desejo de transformação. Ele se conforma ao mundo, perdendo o senso de arrependimento e santidade. Em Romanos 12:2, somos exortados: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A complacência é um inimigo silencioso da vida cristã, pois impede a renovação interior que Deus deseja. Ela leva à superficialidade espiritual, onde se vive apenas de aparências, sem mudança genuína do coração. Deus não quer apenas mudanças externas, mas uma transformação profunda, que começa na mente e reflete em toda a vida. O cristão não pode se acomodar. Ele deve buscar viver uma fé autêntica, contrária aos valores do mundo, e pautada na verdade da palavra. A complacência espiritual é o estado de quem se acomoda na fé, vive sem buscar intimidade com Deus e não deseja crescer espiritualmente. É um estilo de vida moldado por aparências, onde o pecado é tolerado e não há arrependimento genuíno. Esse tipo de cristão pode até frequentar a igreja, mas sua fé é superficial e não há transformação real. Vive preso às coisas deste mundo e não se incomoda com sua distância de Deus. Aos poucos, esse distanciamento esfria o coração, apaga o zelo e substitui a verdade de Deus por um falso conforto. A complacência nos engana, fazendo parecer que estamos bem com o Senhor, quando na verdade nos afastamos da sua vontade. Ela também nos isola da comunidade de fé, impedindo que sejamos instrumentos de edificação uns dos outros. Jesus nos advertiu que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. A verdadeira fé exige entrega, transformação e santidade. Precisamos renovar nossa mente, buscar as coisas do alto e viver conforme os padrões do reino, não conforme os valores do mundo. A paz e a alegria verdadeiras só são experimentadas quando deixamos o pecado e nos rendemos à obra do Espírito em nós. O cristão inconstante. Já o cristão inconstante vive uma fé instável, guiada por emoções e circunstâncias. Ele tem momentos de fervor, mas logo se deixa levar pelo desânimo, pela dúvida e pelo medo. Sua vida espiritual é como uma casa construída sobre a areia. Quando a tempestade vem, tudo desmorona. A fé firme, ao contrário, é alicerçada em Cristo, a rocha inabalável. Esse cristão oscila entre a busca por Deus e o afastamento, sem firmeza para perseverar. Ele até se empolga com experiências espirituais, mas falta profundidade e compromisso.
A Bíblia nos chama a manter firme nossa esperança, confiando em Deus mesmo nos dias difíceis. A fé verdadeira não depende de circunstâncias, mas de uma confiança sólida no caráter de Deus. Tanto o complacente quanto o inconstante precisam despertar espiritualmente. Deus não nos chama para viver de aparência, mas para sermos transformados à imagem de Cristo. Que cada um de nós examine sua vida e escolha viver uma fé autêntica, firme, constante e enraizada na palavra. Não há condenação para quem se arrepende, há graça, perdão e uma nova chance de recomeçar. Que o Espírito Santo nos transforme, nos fortaleça e nos conduza à verdadeira santidade. Amém. Se essa palavra te edificou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, curta, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente.